Você já parou para refletir sobre um dos maiores mistérios da sua vida? De onde vem todo o dinheiro que você ganha e por que é tão difícil manter uma parte significativa dele? Muitos podem pensar que a resposta está na inflação, nos gastos pessoais ou até na falta de oportunidades, mas a verdadeira resposta está nos impostos. Eles são uma das maiores fontes de riqueza que alimentam o governo, e o pior, você paga sem nem mesmo perceber o tamanho do impacto disso na sua vida. O que a maioria das pessoas não entende é que os impostos não são apenas um custo alto, mas um mecanismo criador de um sistema que foi desenhado para te empobrecer. A cada dia, você entrega uma parte do que ganha para um sistema que, ao invés de trabalhar para o seu benefício, age como um parasita, consumindo os recursos que você poderia usar para melhorar sua qualidade de vida. Hoje, vamos explorar de maneira profunda como os impostos não apenas são uma carga financeira, mas também um dos maiores roubos disfarçados da história. De acordo com o conceito de O Manifesto Libertário, de Murray Rothbard, os impostos são o ponto de partida de uma relação que pode ser chamada de assalto legalizado. E essa não é uma opinião isolada. A tributação é uma das maiores fontes de renda do governo, e no Brasil, por exemplo, o imposto sobre a renda e sobre o consumo consome aproximadamente 33% do PIB nacional. Isso significa que, em um país de 200 milhões de pessoas, um terço de tudo que é produzido é tomado pelo governo. Imagine o impacto disso na sua vida. Se você ganha R$10.000 por mês, você está, na verdade, recebendo apenas R$6.700, o restante vai diretamente para os cofres do governo. Agora, pergunte a si mesmo qual retorno você recebe em troca dessa retirada forçada. Educação pública deficiente, saúde precária, segurança que não garante a sua proteção e uma infraestrutura que mal atende às necessidades básicas. Onde está o retorno? Onde está o benefício que justifique a perda de um terço da sua renda? A realidade é que, ao longo da história, a arrecadação de impostos tem sido justificada como uma necessidade para financiar os serviços essenciais. Mas o que vemos, na verdade, é um sistema que se alimenta do seu trabalho, enquanto você não tem escolha e, em troca, não recebe os benefícios que deveria. Então, por que o sistema tributário é considerado o maior roubo da história? Primeiro, devemos entender que os impostos não são uma contribuição voluntária, mas uma expropriação legalizada. A base desse sistema é um conceito errado que foi promovido ao longo do tempo, da ideia de que o governo possui o direito de tomar parte do que você produz para redistribuir de acordo com suas próprias prioridades. Murray Rothbard, em seu O Manifesto Libertário, afirma que o governo não cria riqueza, ele apenas retira de quem a gera. O conceito de tributação é uma transferência de recursos do setor privado para o público, mas sem a eficiência e a responsabilidade que um mercado competitivo traria. Em outras palavras, o sistema de impostos, em sua essência, um mecanismo de controle e poder sobre os indivíduos, sem que haja uma real prestação de contas. O que muitos não percebem é que os impostos, em vez de servir ao bem comum, são usados para financiar um aparato estatal gigantesco e ineficiente. Um grande exemplo disso está na questão do imposto sobre a renda. Você trabalha arduamente para ganhar dinheiro, mas, antes mesmo de ver a cor do seu pagamento, o governo já toma a sua parte. E o mais absurdo é que essa parte retirada de você não necessariamente vai ser usada para melhorar a sua vida. Em vez disso, o governo usa esses recursos para sustentar um sistema burocrático, muitas vezes ineficiente, que apenas beneficia uma elite de políticos e grandes corporações, enquanto você é deixado à margem, com serviços públicos de qualidade inferior. O que alimenta essa máquina do Estado que toma o que é seu? A causa do problema está na própria estrutura do sistema tributário. Quando falamos sobre impostos, muitos pensam em um simples pagamento, mas o que eles realmente são é uma ferramenta de poder. Impostos são impostos porque é uma necessidade percebida de financiar um governo centralizado, que controla todas as esferas da vida social e econômica. A raiz desse problema está na crença de que o governo pode, e deve, intervir em tudo, desde o que você faz com o seu dinheiro até os serviços que você utiliza. E para que o governo tenha esse poder de intervenção, ele precisa garantir que tenha controle sobre seus recursos, e isso é feito por meio dos impostos. O mais insidioso dessa história toda é que, à medida que os impostos aumentam, a liberdade individual diminui. Quanto mais o governo retira de você, menos você tem autonomia para tomar suas próprias decisões financeiras e pessoais. A renda que poderia ser usada para investir, poupar ou até mesmo consumir de forma consciente é retirada por um governo que não tem eficiência nem o interesse de melhorar os serviços que deveria prover. O sistema foi construído de forma a garantir que aqueles no poder permaneçam no controle da riqueza do país, enquanto a maior parte da população se torna refém de um sistema tributário extorsivo. Agora, você pode estar pensando, ok, isso tudo é verdade, mas o que isso significa para mim?
mim, no meu dia a dia, a verdade é que, ao longo da sua vida, você vai perceber que essa carga tributária não apenas suga sua renda, mas também limita suas escolhas e as oportunidades de crescimento. Os impostos não são apenas um custo financeiro, mas um obstáculo real para a prosperidade individual. Quanto mais você paga em impostos, menos você tem para investir em seu próprio futuro. A falta de liberdade financeira é, na verdade, uma das consequências mais diretas do sistema de impostos. E a grande tragédia é que a maioria das pessoas sequer se dá conta de que está sendo roubada, pois esse processo é invisível, acontece de forma gradual e é justificado por discursos políticos que fazem parecer que é tudo para o bem de todos. Agora, você pode se perguntar o que as pessoas estão fazendo em relação a isso? Bem, a resposta para essa pergunta é bastante preocupante. A maioria dos cidadãos vive em um ciclo contínuo de aceitação passiva dessa realidade. Muitos acreditam que os impostos são simplesmente parte da vida, uma inevitabilidade que não pode ser desafiada ou questionada. Essa mentalidade é cultivada ao longo de gerações, com os governos se aproveitando da falta de educação econômica e da manipulação da opinião pública para garantir que a maior parte da população continue pagando sem questionar. A maior parte das pessoas não percebe o verdadeiro impacto dos impostos no seu dia a dia. Elas não veem como os impostos diminuem suas oportunidades, porque, frequentemente, não conseguem fazer a conexão entre o que pagam ao governo e o que deixam de alcançar no mercado livre. Em vez de pensar no que poderiam fazer com os recursos que são tomados, as pessoas se conformam com o sistema, acreditando que a única maneira de ter acesso a bens e serviços essenciais é através do financiamento estatal. Além disso, há um esforço constante por parte do governo e de suas narrativas para manipular a opinião pública, tornando os impostos uma espécie de necessidade ou para o bem coletivo. Se você não pagar impostos, o país vai quebrar, dizem os políticos. O que seria de nós sem o Estado? Esses argumentos são convincentes para muitos, porque fazem as pessoas acreditarem que não há alternativa e que o governo é o único provedor legítimo dos serviços essenciais. No entanto, o que a maioria não sabe é que existe um modelo alternativo de sociedade, como defendido por Murray Rothbard em seu Manifesto Libertário, onde o mercado livre e a propriedade privada desempenham um papel fundamental em substituir o Estado e seus mecanismos coercitivos. O sistema atual é mantido pelo medo e pela falta de alternativas viáveis, mas isso não significa que o sistema de impostos seja o único caminho. Agora, a pergunta que devemos fazer é: será que esse é realmente o caminho correto? Os impostos, como os conhecemos hoje, são justos e legítimos. O que aconteceria se as pessoas começassem a questionar esse sistema e exigissem uma alternativa? Como seria uma sociedade sem a carga pesada de impostos, onde os indivíduos pudessem manter o controle total sobre sua renda e destiná-la para o que realmente importa para eles? É aqui que mora a chave para entender a falácia do sistema tributário. O governo não cria riqueza, ele apenas redistribui o que já foi gerado pela iniciativa privada. O verdadeiro motor da economia são os indivíduos, com suas habilidades, inovação e empreendedorismo. Os impostos, longe de promoverem o bem-estar social, desestimulam o empreendedorismo e a criação de riqueza, pois tomam o capital que poderia ser investido em novas ideias, negócios e soluções para problemas. E se ao invés de ser forçado a financiar um governo que não entrega os resultados que promete, você pudesse decidir onde e como investir seu dinheiro, você investiria em educação, saúde e segurança? Ou talvez em uma aposentadoria mais segura, em cursos de qualificação ou em novas oportunidades de negócio? A verdade é que, sem os impostos compulsórios, as pessoas teriam muito mais liberdade para escolher o que fazer com o que ganham e poderiam investir em suas próprias vidas de maneira muito mais eficiente. Mas para isso, seria necessário questionar o modelo imposto pela maioria dos governos ao redor do mundo. E isso não é fácil. Há um forte sistema de propaganda que alimenta a ideia de que pagar impostos é uma obrigação moral. A verdadeira pergunta é: essa moral é legítima? O que acontece quando um governo toma seu dinheiro sem sua permissão? Se o governo pode fazer isso, então o que mais ele pode fazer sem que você tenha voz ativa nisso? Vou contar uma história que ilustra muito bem o impacto dos impostos na vida das pessoas. Recentemente, conversei com um pequeno empresário que passou a vida inteira trabalhando duro para construir o seu negócio. Ele começou com pouco, mas, ao longo dos anos, foi crescendo, contratando pessoas, oferecendo produtos e serviços de qualidade e criando uma rede de clientes fiéis. Mas à medida que ele começava a ter um retorno maior do seu trabalho, ele começou a perceber o quanto os impostos estavam corroendo seu lucro. A cada trimestre, ele tinha que pagar uma porcentagem significativa da sua receita para o governo, e a qualidade do serviço público não estava correspondendo ao que ele esperava. Ele
Ele não estava vendo o retorno do que pagava, mas estava cada vez mais sendo forçado a pagar. A sensação de injustiça começou a pesar. Como ele mesmo disse, eu construí meu negócio do zero, com muito esforço, mas vejo uma grande parte do que produzo sendo retirada, sem que eu tenha escolha ou controle sobre isso. Esse empresário não é um caso isolado. Milhões de pessoas, todos os dias, passam pelo mesmo processo de ver o fruto do seu trabalho sendo retirado, enquanto o governo não entrega as promessas feitas. Eles sabem que estão sendo privados de sua liberdade financeira, mas muitas vezes não têm para onde correr. Eu sei que, nesse ponto, você deve estar se perguntando, mas como isso acontece com tantas pessoas, sendo que a maioria delas não tem ideia do que está acontecendo? O fato é que esse sistema de roubo disfarçado está em toda parte, e pode acontecer com qualquer um. Qualquer pessoa que seja parte do sistema produtivo está sujeita a isso. Não importa se você é um empregado comum, um empresário ou até mesmo um profissional liberal. O sistema de impostos foi projetado para garantir que o governo sempre tem a sua parte, sem que você tenha a opção de recusar. A sensação de impotência que vem disso é profunda. Você sente que, por mais que trabalhe, nunca consegue realmente prosperar como gostaria, porque uma grande parte do seu rendimento está sendo retirado para sustentar um sistema que, em muitos casos, não te ajuda. Isso é o que acontece quando o governo tem o controle total dos seus recursos, sem que você possa realmente escolher para onde esse dinheiro vai. Agora que você sabe o que está acontecendo, qual é a solução para reverter essa situação? A resposta está no entendimento e na mudança comportamental. Para começar, você precisa estudar mais sobre como o sistema de impostos funciona, como o Estado retira recursos de você e como você pode começar a reduzir sua carga tributária de maneira legal. Há muitas maneiras de começar a proteger sua renda e sua liberdade financeira. Uma delas é buscar alternativas de investimentos, como o Bitcoin ou outras formas de preservação de riqueza que não dependem da intervenção do governo. Além disso, evitar ou reduzir suas interações com o Estado sempre que possível pode ajudar a reduzir a quantidade de impostos que você paga. Outro ponto importante é educar-se sobre as alternativas econômicas que existem fora do sistema de impostos compulsórios. Se você buscar entender o pensamento de economistas como Murray Rothbard, você perceberá que existe um caminho diferente para a liberdade financeira, onde o governo não retira a sua parte. E se você quiser mudar completamente sua vida, aprendendo como criar um canal do YouTube que nem o meu, passo a passo completo, com segredos nunca antes vistos, clique no link da descrição. Eu te espero nessa jornada.